Quero cumprimentar a todos com uma boa noite maravilhosa de salvação, que esta palavra chegue ao teu coração, que esta palavra te dê hoje a tua grande vitória, que tu pede ao Senhor, por meio desta palavra, que ela vai ser direcionada ao teu coração, no nome de Jesus. Graças damos ao Senhor por esta poderosa palavra chegar à nossa presença. Vamos meditar hoje nesse tema: a igreja prega para todos. No livro de Atos dos Apóstolos, vamos, aleluia, meditar nessa palavra. Versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime, absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonava a muitos aos berros, em um grande número de paralíticos, aleijados, era curado. Aleluia! E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Soberano Deus e eterno Pai, que nesta noite a tua palavra entra no ar aos corações que vão ouvir, seja também alegre, abençoados, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que vão ouvir essa palavra. Palavra boa, maravilhosa. Trouxemos aqui nessa noite uma palavra para lavar, nossa alma, o nosso espírito. Portanto, se você gostar da palavra de Deus, aqui está ela. Se você quer ela, aqui está ela. Ela veio para mudar a tua vida. Ela veio para abrir teus olhos espiritual. Ela veio para, aleluia, te salvar dos pecados, das condenação. Ela veio completa. E aqui está nessa noite. Então, amados, queridos irmãos, considerar aqueles que aceitaram a Cristo como a igreja, aqueles que não aceitaram, que possa aceitar, para que entre e seja a igreja de Cristo, sempre morada do Espírito Santo. Primeiro, podemos meditar nesse versículo abençoado que vem à nossa direção. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então estavam eles ali sem parar. Estavam eles ali, aleluia, na seara, amando a seara, querendo a seara, fazendo a vontade de Deus. Porque o homem, quando é chamado por Deus, ele não para. O homem que é chamado por Deus, ele não está preocupado com a área carnal, ele não está preocupado com o emprego, ele não está preocupado com nada material. O homem, quando é chamado por Deus, ele tem um sinal. Ele quer agradar a Deus em toda a sua caminhada. Então, podemos ver que esses que estavam pregando o Evangelho, qual um deles aqui é Filipe, ele foi chamado. Filipe, ele não parava. Filipe foi à cidade de Samaria para levar a palavra, o Evangelho de Cristo. E ali Filipe ia pregando para todas as pessoas que se encontrassem naquela cidade. Ele não tinha
acepção de pessoa, nem escolhia a quem ele queria pregar, mas quando ele via alguém, ele pregava, ele levava a palavra pura, genuína e verdadeira, e ia manifestar demônios. Se tivesse ali, ia caindo por terra, porque aonde a palavra de Deus vai passando, ela é como uma navalha, ela é como uma espada, ela é penetrante, ela vai entrando, vai cortando. E aqueles que tiver com espírito maligno dentro de si, esse espírito maligno vai se manifestar, porque espírito maligno é treva, é mentira, é demônio, e a palavra é livre, aleluia. Ela tem um poder de transformar, ela tem um poder de iluminar a alma. E nós vemos que Filipe estava com essa espada na sua boca, pregando a verdade a todo mundo. E olha como era maravilhoso, olha como a palavra de Deus, estava ali levando uma liberdade, levando uma libertação, como aqui fala em pessoas que estavam com esse espírito imundo, que estava deficiente, aleijado. Esses demônios, eles gritaram, saíram, e a glória de Deus desceu sobre aquela pessoas que estavam enfermas. Então nós podemos também se alegrar com esse testemunho que a Bíblia dá. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele anunciava a Cristo. Primeira coisa que a gente vê no homem de Deus é a coragem, é a verdade na sua boca, é o prazer que ele tem de falar de Cristo. Pode chover, pode fazer sol, pode se levantar quem se levantar, pode a barreira que tiver, ela vai caindo, o empecilho que tiver no meio vai se arredando, porque o homem que Deus está habitando nele, ele abre a boca e sai da boca dele uma palavra com poder e autoridade do céu. Então Filipe estava naquela cidade de Samaria, e ali naquela cidade de Samaria já tinha outros tipos de pessoas pregando a palavra, mas uma palavra que era pecaminosa, porque a palavra que não vem de Deus, a palavra que não sai do coração de Deus, essa palavra, ela é uma palavra perigosa. A palavra para nós receber é aquela que vem do coração de Deus, que vem enviada pelo Espírito de Deus. É a palavra que nos levanta, é a palavra que nos purifica, é a palavra que faz nós viver. Então nós temos de ter consciência, estudar a Bíblia e ver quando Deus quer falar no nosso coração. Deus fala no coração de todo ser humano por meio da sua palavra. Então aqui ele já falou no meu coração, através de Filipe, através de Pedro e dos demais apóstolos. Mas nós podemos ver que a missão aqui era de Filipe. Filipe estava no campo, Filipe estava pregando, Filipe estava levando a palavra, não tinha acepção, pregava para todo mundo. Podia ser o feiticeiro, o macumbeiro, o espírito, o idólatra, o preto, o branco, o A, o B, o C. Filipe abria a boca e falava de Jesus. O homem de Deus, ele não tem escolha para ali no meio das pessoas pregar. Ele prega, aleluia, como Deus manda. Ele leva o que Deus dá para ele levar, sem acepção. Então nós vemos que Filipe estava em Samaria, pregando a palavra de uma maneira grandiosa, e Deus ia comprovando que Filipe era um homem de Deus, porque Filipe estava ali trazendo a palavra, e o milagre
ele saía da palavra e entrava naqueles que precisavam de uma cura, de uma libertação, de uma visão, seja o que fosse a doença. A palavra de Deus, ela faz essa grandeza na vida daqueles que crê. Então assim diz a palavra de Deus: assim que o povo ouviu, olha só, a Filipe, e viu os sinais maravilhosos que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Nós podemos aprender aqui, irmão, porque a palavra de Deus, ela está mostrando que teve unânime, ou seja, todos que estavam ali estavam de ouvido, todos que estavam ali estavam para acreditar na palavra de Filipe. Ele estava ouvindo, ele estava reverenciando. É o certo que a humanidade tem, aleluia, de colocar ali reverência, colocar ali o seu ouvido para ouvir o que Deus tem a falar, para ouvir a palavra de Deus que ela vai trazer. Então nós temos de respeitar exatamente o momento que a Bíblia é aberta e vamos examinar se Deus vai falar conosco ou não vai falar. Não precisa nós pedir para alguém falar para nós. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Deus conhece o teu sofrimento, Deus conhece como você está andando, como você se encontra. E nós estamos vendo quem estava ali naquela cidade como missionário era Filipe. Filipe estava com um poder glorioso na sua vida, e o poder era a palavra gloriosa, que a palavra estava nele, e Filipe não estava ali para se amostrar, Filipe não estava ali para agradar ninguém. Filipe estava numa missão. Qual era a missão de Filipe? Era salvar alma, vida, era de levar a palavra verdadeira. Ele estava na seara, ele estava pregando, ele estava ali, tinha gente de todas as qualidades, de todos os, aleluia, tipo de pessoa. Quem ouvisse, que cresce, ia sendo abençoado. Então, irmão, tirando para nós, quem, aleluia, crê na palavra de Deus é abençoado. Quem reverencia a palavra de Deus é abençoado. Então nós baseando aqui, que era no início da igreja, a igreja de Cristo, os homens que Jesus chamou, os homens que Jesus confiou a eles a palavra ela tem todo o poder, a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma, mas é necessário que nós receba ela dentro das medidas, dentro da receita da Bíblia. Então vamos ver. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilha que ele realizava, deu logo que, irmão, unânime, absoluta atenção. Olha o que a Bíblia fala. Atenção. Quando você dá atenção à palavra, você está dando atenção à voz de Deus. O que Deus está falando, a palavra que Filipe levava era que o coração dele estava cheio, que Jesus botou ali, e ele conheceu Jesus, ele andou com Jesus, ele foi discípulo de Jesus, e ele tinha a pura certeza, a pura verdade, que ele viu os sinais, e Jesus disse: ide por todo mundo, enviou eles para pregar o evangelho a toda criatura. Então nós estamos vendo uma parte que Filipe entra na seara. Porque quando nós entramos na seara, nós temos que saber quem é o dono da seara. Nós temos que saber o que nós vamos fazer na seara do Senhor. Nós não vamos para ter lucro, nós não vamos para ter dinheiro, nós não vamos para ter presença, nós não vamos, aleluia, ali para ter nome. Nós vamos ali para levar a vida, a salvação, a levar ajuda, para levar a força, para levar a palavra, porque a palavra ela vai fazer a diferença na vida de quem recebe. E nós vemos que tinha ali, como diz a Bíblia, porquanto os espíritos imundos, aleluia, abandonavam muitos. Irmão, dá para nós entender que não precisamos gritar, não precisamos bater para que o espírito imundo saia de uma vida. O espírito
espírito imundo, ele obedece a Jesus. O espírito imundo obedece a palavra. Quando qualquer que seja o cristão, qualquer que seja o ser humano, que viver a palavra, que viver, aleluia, pela verdade, ele não precisa, aleluia, gritar, ele precisa usar o verdadeiro nome que o diabo atende. Ele atende o nome de Jesus, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Então, quando você ali clamar o nome de Cristo, que Jesus entra naquela vida para curar, para expulsar o demônio, Jesus quem vai expulsar os demônios daquelas vidas. Olha o que a palavra está dizendo. A glória é para quem? A glória é para Jesus. O aplauso é para quem? O aplauso é para Jesus. Quem fez a obra? Foi o missionário? Não. O missionário é um vaso que Jesus confiou a ele esse dom. Nós somos vaso que Jesus confiou. Nós estamos na seara, estamos para trabalhar. Vamos trabalhar na obra. Vamos levar alma à presença de Cristo. Leve o doente, leve o aleijado, do jeito que ele estiver, leve, porque Jesus é quem vai curar. Jesus não vai ter acepção de ninguém. Jesus não vai olhar se ele é bonito, se ele é feio, se ele é preto, se ele é branco, vai estar. Aleluia. Mas vai receber. Jesus vai curar todos. Sabe por quê? Porque Jesus é o verdadeiro plano de salvação que Deus mandou. Então nós não podemos ali interferir. Deixa Jesus operar, deixa Jesus curar, deixa Jesus libertar, deixa Jesus trabalhar no coração. Entregue a palavra, entregue, aleluia, deixa Jesus agir. Nós não podemos agir pelos nossos métodos, nossas forças, porque nós já aceitamos Jesus, Jesus está em nós, e nós vamos ser o grandão, o orgulhoso. Não, vamos ser simples, para que nós sempre continue sendo vaso, sempre continue sendo cadeira para Jesus sentar, para nós ter um coração para Jesus habitar, porque perto está ele do que eles têm o coração simples. E Filipe estava na mais simplicidade. Filipe, quando abriu a boca, a humanidade unânime ficou diante dele, ouvindo. E aqui, como diz a palavra, tinha aleijados, tinha cegos, tinha cor de todo jeito. E o que foi que aconteceu? Os demônios que estavam naquelas vidas, a Bíblia revela aqui que eles bordavam, eles gritavam, saía, porque eles não poderiam ficar naquelas veias perdidas, naquelas pessoas doentes. E Filipe estava ali com a palavra, lançando com uma rede. E a palavra de Deus, ela quando chega numa vida, ela vai com o objetivo de curar, com o objetivo de sarar, com o objetivo de salvar aquela alma. Então, que é de demônio, que é de enfermidade, vai se retirando. Como diz aqui o versículo 7, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, diz assim: porquanto os espíritos imundos, esse é o nome que a Bíblia dá para os demônios. Demônio, eles não foram batizados com outros nomes. É espírito imundo, é espírito perverso. Mas aqui a Bíblia diz que espíritos imundos abandonava a muitos. Então, irmão, aquela população estava mesmo precisando que Jesus chegasse ali por meio do seu discípulo, porque o povo estava endemoniado. Agora veja que Filipe entrou ali naquela cidade e os demônios não atacaram Filipe, não. Os demônios expulsaram Filipe, não. Mas o povo que estava possesso, eles ficaram ali e deram ouvido. Eles devem, porque reverencia. Pode ser do jeito que for, quando é a palavra de Deus, o demônio cai por terra, eles ficam ali acuados até que Jesus expulse. Nós não deveríamos ter medo. A palavra é quem tem a responsabilidade de entrar na alma, como está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de entrar na vida de qualquer ser humano, quando o homem abre o seu coração, se tem prazer de receber Jesus. Então, irmão, os espíritos, eles abandonavam, eles saíam, tá?
Era os berros e um grande número de paralíticos. Olha aí, um grande número de paralíticos aleijados era curados. É aqui que eu acredito que a palavra de Deus é quem vai curando. É que o milagre está na Bíblia, o milagre está para acontecer. Agora, uma coisa, nós vamos aqui adiante, para nós entender, aleluia, que a palavra de Deus ela vai alcançar todo ser humano que ali estava. Agora, a diferença é que nós vamos ver aqui, porque no versículo 9, tinha no meio dessa população, tinha um mágico, tinha um homem que trabalhava para as trevas, tinha um homem que trabalhava pregando, tinha um homem que fazia a vontade dele de ser líder, dele ali de levar uma forma de ganhar dinheiro, mas ele foi também uma pessoa que ouviu a palavra, ele ouviu ali Filipe pregando, ele ouviu o milagre acontecendo, e aquele milagre, aquela palavra tocou naquele coração, tocou naquele homem, porque o poder que estava em Filipe era maior do que o poder que estava no mágico. O mundo, ele vai embriagando, ele vai mentindo. O poder verdadeiro está nos servos de Deus, naqueles que exatamente usa a palavra, usa a verdade. E Filipe estava aqui pregando, e a palavra de Deus diz que os demônios, eles caíam por terra, eles saíam gritando, eles iam libertando. E por esse motivo, aí vem, irmão, a alegria no coração. Você sabe quando é que a alegria entra no nosso coração? Quando entra no coração da igreja, é quando os demônios saem, é quando Jesus entra na vida dessa pessoa. E aqui nós dizemos, com a grande alegria sobreveio aquela cidade. A cidade recebeu a paz, a cidade recebeu a alegria, a cidade recebeu a libertação, porque ali estava a palavra. É um dever nosso, é falar de Jesus, é um dever nosso, nós falar a verdade. Quem quiser aceitar, aceita, quem quiser ir, vai, quem não quiser, fica, quem não quiser, não é obrigado não, obrigado é eu falar a verdade, obrigado é eu falar de Cristo, obrigado é eu que fui chamado, fui gratificado para levar a palavra. Eu não posso usar ali o meu dom por dinheiro, o meu dom por aplauso, o meu dom para ser abraçado, não. Eu vou ali levar uma palavra que liberta a humanidade, que cure a humanidade, que faça a diferença na vida de cada pessoa que ouvir. A palavra de Deus, ela tem o seu poder, irmão, e o poder da palavra naquele que acredita. Filipe estava ali plantando, estava ali pescando, estava ali fazendo um índio, estava na seara, mas a palavra era tão profunda que tocou no coração daquelas pessoas, e os demônios que estavam no coração daquelas pessoas não suportaram, eles saíram. Então não precisa nós gritar para demônios sair, precisa nós viver a palavra, precisa nós ser fiel a Jesus, precisa nós ter uma vida libertada, nós ter uma vida como um livro aberto, um livro, aleluia, que todos possam estar confiando e lendo. Para que coisa melhor do que alegria? Para que coisa melhor do que o profeta receber a graça de Deus? Para que se esbanjar em dinheiro, em aplauso? Porque o Espírito Santo, ele vai sair. O Espírito Santo não fica onde tem essas formas de pessoas que são grandes. Ele está onde tem simplicidade. Apenas Filipe, mas ele tinha um poder na palavra. Pedro tinha um poder na palavra. E nós vamos ver, irmão, que esse homem, que aqui no versículo 9, que havia um homem chamado Simão. Quem era esse homem? Que há algum tempo ele vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava toda a população de Samaria, e ele dizia ser poderoso e notável.
Então nós estamos vendo que o versículo 9 está nos mostrando que ali tinha um líder, que ali tinha um homem que tinha autoridade dentro dele. Era das trevas? Era maligno? Era. Mas nós temos que ter cuidado nessas pessoas que já tem uma chamada dentro dele de mandar, uma chamada de liderar, uma chamada que ele está ali, aleluia, dominando pessoas. Nós temos que ter certeza, porque a palavra vai chamar ele, a palavra vai passar por ele. Ele olhou, viu a palavra, viu o milagre, viu algo sobrenatural, quebrantou o coração dele, ele aceitou a Jesus, ele foi ali com Filipe. Aí onde está, irmão, o momento de nós vigiar, porque quem já tem no coração um espírito de líder, um espírito de mandar, um espírito que quer glória, um espírito que quer, aleluia, comandar alguém. Por isso nós vemos dentro da igreja muito tipo de desavença, pessoas que querem mandar, mulheres que querem mandar, homens que querem mandar, pessoas que querem mandar. Aí o que nós vemos disso? É porque lá fora, antes dele aceitar Jesus, esse espírito já estava nele. Ele não aceita ser ovelha, ele entra na história da palavra, mas logo ele se rebeleia, logo ele vai querer ser pastor, ele vai querer ser diácono, ele vai querer ser presbítero. Se for mulher, ela vai querer ser pastora, vai querer mandar até no homem, até na igreja. E nós temos que ter cuidado nisso aí, porque Deus chama o homem para salvação, Deus não chama o homem para dar crédito, para ele se exibir, para ele ganhar dinheiro, para ele levar a palavra e a palavra ali colocar ele no patamar lá em cima, no altar. Não, a palavra de Deus, ela é como um socorro, ela vem ajudando cada um de nós, e nós temos que ter humildade para receber a palavra. A palavra tem poder, o poder está nela. Se a palavra está em mim, eu vou usar o nome de Jesus, mas eu não sou obrigado a dizer Jesus cura e ele curar. Jesus não vai curar quando eu mando, Jesus cura quando ele quer, Jesus salva as pessoas, e se ele quiser que a pessoa fique aleijada, ela é salva aleijada. Se ele quiser que a pessoa fique cega, ela é salva cega. Mas Jesus vai salvar, e eu não posso ordenar ali, obrigando Jesus a fazer a minha vontade. A palavra, ela está direcionada, porque ela é como uma espada de dois gumes, ponta aguda, ela vai entrando, penetrando, dividindo a alma, juntas e medula, e ela tem exatamente poder de decidir por si próprio. Então eu não posso estar na frente, eu tenho de deixar a palavra agir. E esse homem, ele ouviu a mensagem, e todas as pessoas, das mais simples, as mais ricas, dava-lhe grande crédito e exclamava: este homem excede um poder divino, chamado grande poder. Olha o jeito das pessoas, irmão. Porque viu o mágico, ele disseram que aquele mágico ele tinha um poder grandioso. Olha como a humanidade são pessoas frágeis, são pessoas que são dominadas de imediato. Olha como hoje a igreja tem uma facilidade de dominar a multidão, de dominar a mente. Porque quando o homem ele usa o nome de Jesus, quando ele leva, aleluia, ali mostrando o poder, as pessoas vão acreditar, irmão. É aqui que nós temos de parar, deixar de acreditar em tantas conversas, porque aqui na Bíblia está mostrando. Filipe, ele passou por Filipe, ele passou porque ele foi para a palavra, ele recebeu a palavra, ele recebeu até o batismo. Mas ele vai se encontrar com outro homem de Deus, ele vai se encontrar, aleluia, exatamente com Pedro, e nós vamos ver que Pedro, aleluia,
estava ali para fazer a obra, estava ali para fazer o trabalho, mas Deus ia usar Pedro para exatamente olhar a vida daquele homem, daquela ovelha, porque ele já era crente, já tinha aceitado Jesus com Filipe, mas ele tinha observado o poder que estava em Filipe, ele viu o poder que estava em Pedro, ele ia, aleluia, numa direção errada. Por que direção errada? Porque o coração dele estava desejoso de ser líder, de mandar, de ter poder. Ele queria comprar o Espírito Santo, ter o Espírito Santo para dizer que era dele, ter o Espírito Santo para usar no meio do povo, porque ele já usava um poder que levava o povo a acreditar nele, que era o poder da magia, o poder da mentira, o poder das trevas, e ele já tinha multidão. E se ele tem o poder, irmão, do Espírito Santo, quando o homem tem o poder do Espírito Santo, ele não é usado para as trevas, não, ele é usado para Deus. Quando o homem tem o Espírito Santo na vida, ele vai ter humildade, vai ter simplicidade, ele vai ter ouvido para ouvir, vai ter, aleluia, um momento de repreender, ele vai ficar na dele ali, vai aceitar, porque ele errou. Mas quando nós vemos uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não consegue ter um coração humilde, essa pessoa não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, e Cristo é humilde, Cristo é simples. E esse homem aceitou a Cristo, mas nem todos que aceitam Cristo é para ir para o céu. Aceita porque ele quer o poder. A luta pelo poder, irmão, nós podemos ver que o próprio Satanás, quando era anjo de luz, a queda dele foi por poder. Ele queria ter um trono, ele queria mandar, ele queria estar no céu, acima do trono de Deus. É um perigo cristão querer poder, é um perigo a alma querer, aleluia, ter autoridade, porque ela pode se corromper, ela pode perder a vida, pode perder a salvação. Deus é quem é o poder, e Ele tem que usar nós como um vaso simples. O poder de Deus deixa nós simples, o poder de Deus deixa nós ali com força, mas nós não podemos usar os prazeres da carne para mostrar que nós somos de Deus. Olha só, todas as pessoas, das mais simples até a mais rica, acreditava no Simão. Simão é um homem de Deus. Olha para tu ver, irmão, como é que as pessoas dizem que as pessoas que estão mentindo, estão nas trevas, eles não sabem, eles dizem, é um homem de Deus. Olha como nós erramos quando nós não sabemos a palavra. Nem todo mundo que está fazendo movimento, que está curando, está fazendo obra de Deus, irmão. Porque o diabo é malicioso, astuto. Ele também faz esse tipo de cura, porque olha nessa vida aqui. Se aquele irmão, Simão, se ele fosse ordenar para o diabo sair, até porque Jesus disse que demônio não expulsa demônio, porque um reino dividido não subsistirá. Por isso que ele não expulsava os demônios daquela pessoa. Por isso que ele não expulsava os demônios. Por quê? Porque um reino dividido não subsistirá. Então o demônio não expulsa demônio. Ele faz toda forma de mentira, mas libertar. Por que essas pessoas ainda estavam dentro da prisão dos demônios? Mas fazia tempo que esse homem tinha um domínio naquela cidade de Samaria. Tinha pessoa doente de todas as formas, pessoa endemoniada, mas o grande poder estava ali, o grande homem estava ali, o homem de Deus, o homem que Deus usava. Como era que Deus usava? E aquelas pessoas estavam presas nas trevas. Onde era que estava a visão? As pessoas estão, muitas vezes está cega, irmão, porque vê o movimento. Nem todo milagre, nem todo movimento, porque o diabo também, ele tem o poder da morte, o poder das trevas, o poder da enfermidade. É ele que faz isso. Nós temos de entender, quando Deus chega na nossa vida, é para nos alegrar, é para tirar o pecado, é para perdoar. Aí quando o pecado sai, nós fica simples, nós muda. Nós mudamos de todas as qualidades da nossa vivência. Se nós era bravo, fica manso. Se nós era mentiroso, ficamos verdadeiro. Tem de ter, irmão, a diferença. Nós não podemos viver sempre na mentira, porque o Espírito Santo não vai estar só no pastor, não. O Espírito Santo vai estar nas ovelhas. O Espírito Santo vai estar nas almas. Aquele que abre o coração, o Espírito
Espírito Santo vai entrar, porque é Ele que cuida da ovelha, é Ele que guarda a ovelha, é Ele que protege a ovelha, porque os inimigos das ovelhas é o diabo, é aquele que chega para derrubar, e Jesus pagou caro por cada ovelha, e nós deveríamos entender, porque muita gente embriagada, as pessoas não querem saber da salvação, querem saber de movimento, é de poder, é de história, é aí que vai entrar, irmão, muitas almas se perder, porque não tem paciência de ler, de buscar, de entender e falar. Vamos aqui adiante. E muitos, tá, irmão, aqui a Bíblia está falando aqui que todas as pessoas, das mais simples as mais ricas, aí o caba bom, né, irmão? O caba rico chega, ele dominou ele, então aquele dinheiro daquele caba rico vai ficar na mão dele. Porque no momento que a pessoa se curva ali para a igreja, o pregador, ele vai ter de dar exatamente atenção ao pastor. Se ele dominou aquelas pessoas simples, então aquelas pessoas tinham de acreditar nele. Por isso nós devemos observar para nós não acreditar em tudo que vem. Versículo 10. E todas as pessoas, das mais simples, as mais ricas, dava-lhe grande crédito. Aqui onde está o perigo e o que o diabo gosta. O diabo gosta é quando o pastor, mesmo que ele esteja ali mentindo, mesmo que ele esteja fazendo coisa que não é, que é da carne, e ele recebe o crédito. Quem é para receber o crédito, irmão? É Jesus. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que faz a transformação. E as pessoas têm o direito de saber quem é que está cuidando da sua vida. Olha a vida do seu pastor, olha a vida do seu dirigente, olha a vida de quem você entrega a sua família, de quem você entrega a sua casa, né? De quem você entrega todo o seu espírito. Tenha que ter cuidado. Entregar a qualquer um sem você saber. As pessoas chegam na igreja e entregam a vida, o pastor cuidar. Vai saber a vida do pastor, irmão? Vai saber a vida daquela pessoa que está ali? Muitas vezes a direção daquela pessoa é outra. Muitas vezes aquela pessoa, ele está chamando atenção, ele quer crédito, ele quer aplauso, ele quer, olha, o evangelho, quem está acusando ninguém não. Nós estamos num tempo difícil, nós estamos num mundo tenebroso, um mundo que exatamente o maligno está no comando. É muita nação, é muito povo, é muito evangelho, é muita pregação, é muita igreja. Nós estamos no meio do tiroteio, nós não sabemos quem é de Deus, quem não é. Nós sabemos que as pessoas estão com a Bíblia na mão, mas nós não podemos acreditar naqueles que estão diretamente ali pregando. Nós temos que ver também que tipo de ave é, que tipo de pessoa é, porque nós estamos vendo muito escândalo hoje, no nosso tempo, século XXI, por essa maldade de pessoas aceitar Jesus e levar muita alma à condenação. A culpa é de você também, que não observa a vida do seu pastor. Eu estou aqui, não é entregando ninguém, eu estou aqui mostrando dentro da Bíblia. Se eu fosse um homem que seguisse Simão, cheio do poder, cheio daquela heresia, eu dizia que era um homem de Deus, eu entreguei minha vida a quem? Vamos mais adiante. E muitos seguia ele, pois vinha sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio das suas artes mágicas. Não é o irmão Zé que está falando sobre ilusão, sobre falsa pregação, é a Bíblia. Se você quer reclamar, então é na Bíblia. Qualquer ser humano pode ler isso aqui. Só acreditava na palavra de Filipe quem quisesse, na palavra de Pedro quem quisesse, na palavra de Jesus ali quem quisesse. Ninguém é obrigado não, mas uma coisa nós temos de ter cautela para nós entregar a nossa vida.
Vai que eu digo, pastor, aqui está minha família, cuide dela. Aí lá por detrás, quem é esse homem? Está levando minha família para um lado errado, porque ele é malicioso. Ou seja, aquele que prega o Evangelho, olha para quem prega o Evangelho tem que vir biblicamente, é uma palavra forte, poderosa, mas quando ela chega, eu não posso abrir a boca e colocar, que alguém coloca o remédio na minha boca, eu tenho que examinar a receita do remédio, para que serve? Se eu estou com febre e tomo remédio para gripe, o remédio é fazer efeito para gripe, não é para febre. O vírus é diferente. Muito seguia, bastante tempo. Aí é que nós vemos, irmão, essas pessoas seguiam esse homem há tanto tempo, mas quando a palavra chegou até ele, acreditou e aceitou a Jesus também. Olha o tempo das pessoas enganadas, o diabo fazendo labacédia ali naquele homem, mentindo, dizendo que era um homem de Deus, um homem de grande poder. Então nós temos que ter muito cuidado, irmão, porque o Evangelho fala do invisível, o Evangelho fala do poder soberano que nós não vemos. Primeira coisa, nós temos que aceitar Jesus de coração, que é para o poder dele se manifestar na nossa vida, para que a palavra se cumpra na nossa vida. Nós não podemos comprar a palavra de Deus. Não sei se você vai no centro comprar a Bíblia, tudo bem, que você precisa de estudar, de ler a palavra. Versículo 12: contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Está vendo, irmão? Até ele foi batizado. Isso quer dizer que a pessoa pode se batizar, porque essa parte do batismo o pastor vai saber, é ele que vai fazer. Batismo nas águas é o pastor que faz. Agora o pastor, irmão, ele é um ser humano. Ele não vai saber se tu está mentindo, ele não vai saber se tu está aceitou o batismo, aceitou todo aquele movimento que a Bíblia está ensinando. Agora quem vai depender se foi batizado foi você que confessou de coração, recebeu a palavra com fé, recebeu. E se você não recebeu, você apenas vai entrar na água, vai molhar o seu corpo, vai sair para fora como um homem normal, sem seguir a Cristo, na presença, aleluia, dali, vai da igreja, você está ali sendo batizado. Mas o batismo, ele é um símbolo. O batismo é um símbolo de arrependimento de pecado. É você quem sabe se está confessando seus pecados, é você quem sabe se está aceitando Jesus de coração. Aleluia. Mas se você quer se batizar, eu não posso impedir, eu vou lá e batizo em nome de Jesus. Agora a tua vida, ela tem que ser verdadeiramente dada a Cristo, porque esse homem, ele se batizou, mas ele se batizou por pensamento de ter o Espírito Santo, de comprar o Espírito Santo, para que nele tivesse um poder, para que ele ganhasse nome na terra, para que ele ganhasse multidão atrás dele. Isso dá o risco da condenação, o risco de muitas pessoas seguir uma pessoa que não tem sinceridade com Deus. Olha só os movimentos, tem muita gente, Deus está ali, irmão, o povo está na terra, o povo estão aqui carente, precisando. Qualquer um que fizer oferenda, vai vir como passarinho, vai para o folho, para a dinheira, e muitas pessoas vão porque estão necessitadas. Agora a responsabilidade é daquele que vai até lá, se vai buscar salvação, você vai buscar uma cura, você vai buscar, porque você pode ser curado, voltar e ir para o inferno, como pode ali nem ser curado e ser salvo e ir para o céu. Eu sou bem claro no que a Bíblia mostra, porque nós não deveremos estar fazendo troca de salvação por coisa não, irmão. Se a pessoa quer se salvar, ela se salva. Se ela quer se perder, ela se perde. Se ela quer ir para a igreja, quando a pessoa vai para a igreja, vai cultuar a Deus. Já é uma pessoa que tem Jesus e vai lá reverenciar. Nós não vamos só para encher a igreja, encher bando, não. Nós vamos
ali para servir o Senhor, porque nós já temos a chamada, e o nosso objetivo é estar na presença dele, é junto com os irmãos, é ali para nós observar o que o pastor fala, a palavra vai dizer, ninguém vai ficar contra o pastor, porque quem é servo de Deus não vai xingar pastor, quem é servo de Deus não vai repugnar, mas ele tem o direito de examinar, é um direito que ele tem de examinar. Nós não podemos dizer que o pastor B é ruim. Não, isso aí já é espírito imundo. O direito nosso é nós examinar. A Bíblia diz: examina a escritura dela, rendeu bem. É a Bíblia que manda. Aí nós vemos aqui que após ser batizado, tanto homens como mulheres, o próprio Simão, da mesma forma, ele foi batizado. Aí a igreja dá toda a confiança. Vamos lá, foi batizado, né, irmão? É um santo. Mas, irmão, a gente tem que ver que quando nós aceitamos Jesus, nós temos ainda o pecado, a carne. A carne está aqui em nós. As vontades estão em nós, o pensamento está em nós. Nós temos que saber que isso aí é gradativamente, a libertação é gradativa. Você vai conhecendo, vai se libertando, vai conhecendo, vai se libertando. Você recebeu a Cristo, recebeu a salvação, Ele está na sua vida. Que a gente vai fazer a limpeza. E o tempo vai mostrando, porque vem a provação, vem muita coisa. O cristão, irmão, tem de andar no passo do gado, com cuidado. A terra é um lugar perigoso, a terra é cheia de astúcia, porque nela está o adversário, nela está o inimigo. Então o próprio Simão, da mesma forma, ele creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade. Ele era curioso. Tem muito crente que é curioso. Os mais curiosos são os mais perigosos. Por quê? Porque o crente curioso, irmão, ele está observando ali que é para ele copiar. É o crente tipo a máquina de bater xerox. Ele vai ali ouvindo e vai copiando. Chega na outra igreja, ele vai copiar. Ele copiou e vai usar aquilo que o irmão estava exatamente fazendo. Por isso que tem muita gente hoje copiando que tem o Espírito Santo, mas é porque ele viu ali, ele esteve ali, ele não tinha prazer, aleluia, de servir ao Senhor, mas ele tinha prazer de ter poder. Quando isso está no coração humano, isso leva o homem à condenação. Olha só, vamos em frente. Então ele foi batizado e acompanhava com curiosidade, e Filipe por toda parte, aleluia, contemplando, e ficava perplexo com os grandes sinais maravilhosos que era realizado. Ele ficava, irmão, ali, e disse: meu Deus, como esse homem é cheio de poder, meu Deus, eu quero estar com ele, eu sou curioso, quero ver o que Filipe faz. Mas nós vamos aqui passar, irmão, porque ele vai se encontrar com Pedro. Tem muito tipo de pessoa que, quando se encontra com aquele irmão ou aquela vida, que ele tem compromisso com a salvação, tem compromisso com a verdade, quando é um homem de Deus, tenha cuidado quando você for falar. Observe quem é o homem, o que ele quer. Quando o homem é ligado a dinheiro, você entra de uma vez, não vai acontecer nada. Mas quando o homem rejeita, quando o homem, ele é aquele que está na palavra, ele está na oração, ele está buscando o Senhor, ele está fazendo vida. Tenha cuidado, busque andar direito, devagar, e fale com cuidado, porque Simão aceitou Jesus com Felipe, foi batizado com Felipe, mas ele viu Pedro, aleluia, chegando. Pedro vinha para aquela cidade para fazer algo grandioso. O que era que Pedro ia fazer? Pedro ia orar, ia colocar a mão, e o Espírito Santo ia selar, batizar aqueles que aceitaram a palavra de Deus quando Felipe pegou. Então aquele homem estava no meio, Simão estava no meio. Aí nós vemos aqui no versículo 14: então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Aqui está o perigo, irmão. É quando nós se encontramos com homens verdadeiros chamados por Deus, homem que tem compromisso com a verdade, homem que não é comprado, homem
que entregou a sua vida a Cristo e é soldado de Cristo. Tenha cuidado, aleluia, examine para que você não entre de cara, porque esse irmão vai ser aqui reprovado. Vamos lá. Este assim que desceram até eles, aleluia, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Olha só o que Pedro tem e colocou a inveja no coração de Simão. Por que a inveja entrou no coração de Simão? Porque Simão tinha aceitado exatamente ali a palavra, mas ele não aceitou a servir a Jesus verdadeiro. Simão achou uma oportunidade para que as pessoas passassem a acreditar nele agora ele como crente. Simão foi batizado. Então, ainda que o homem aceite Jesus, ainda que ele seja batizado, ele corre risco. Você não pode confiar totalmente. Maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos estar confiando, porque só Deus sabe o que está no coração do homem. Só Deus sabe o que está naquele coração. Ele fala bonito, ele fala beleza, ele fala até do Evangelho. Mas tenha cuidado, qual é o desejo, qual é a vontade, qual é o prazer que ele vai ter de dominar você, de botar ali o cabresto de você. Aí nós vemos que Pedro, ele veio para uma missão, e a missão de Pedro era uma missão tremenda, a missão, aleluia, que a gente tem de ter cuidado. Irmão, ninguém pode botar a cabeça na mão de ninguém antecipadamente, ninguém pode estar ali orando antecipadamente. A gente tem de fazer de acordo com o Espírito Santo manda. Pedro foi chamado, Pedro recebeu a autoridade suprema de Deus, e ele viu que muitos tinham recebido ali o Evangelho, aí enviaram, Pedro vai lá. Aí Pedro chega naquela cidade aonde estavam ali Simão e muitas outras pessoas. Aí vamos entender. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Olha aí, olha a diferença. Por isso que o irmão que aceita Jesus, não é que ele aceita Jesus que ele é batizado no Espírito Santo, não é que ele aceita Jesus que ele já é uma autoridade ali para pregar, uma autoridade, não. Aleluia. Aquele povo que Filipe pegou, Filipe lançou a rede, eles aceitaram, foi batizado, Filipe fez, agora vem Pedro para entrar, aleluia, exatamente para selar os que são divinos, para selar, para ali o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha na vida de Pedro, e o Espírito Santo, ele ia entrar naqueles coração. O Espírito Santo só entra no coração que exatamente Jesus marcou, está marcado no nome de Jesus. Nós podemos dentro da igreja, irmão, pegar um bocado de pessoa leiga, um bocado de pessoa que não tem o Espírito Santo, aí você sai no meio da igreja, botando a mão numa, a mão noutra, a mão noutra, e as pessoas vão recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo não é comércio, o Espírito Santo não é ninguém que é dono dele. O Espírito Santo, ele cuida das ovelhas que é de Cristo. Vamos lá, porque Pedro tinha autoridade suprema de Deus para assim fazer, porque o Espírito Santo, ele estava em Pedro, conduziu Pedro até lá, e quando o homem está com o Espírito Santo, ele vai até o coração da ovelha. Ele sabe que a ovelha mente, ele sabe que a ovelha, ela está ao contrário, que a ovelha está distante. Por isso que o crente tem que ter cuidado, porque o homem de Deus, que Deus chamou, que Deus está nele, algo vai acontecer naquele momento. Aleluia. Deus estava na vida de Filipe grandemente, mas a missão de Filipe era lançar a rede e pegar ali as ovelhas. Pedro tinha aquela missão de colocar a mão e selar, e o Espírito Santo ali batizar, encher eles. Aí nós vemos que quando o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles,
tinha apenas sido batizado em nome de Jesus, que é do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe empunhavam as mãos, recebia estes o Espírito Santo. Um culto abençoado, né, irmão? Já pensou? Se Deus me usar e mandar eu ter que ir. O primeiro era a igreja aceitava Jesus e a gente via crente batizado, irmão. Era coisa linda. Hoje, por um movimento do dinheiro, ficou difícil para a gente ver, porque o caminho mudou. Era simples. Deus só está em simplicidade, irmão. Mais simples, mais Deus está. Aí Pedro ali chegou e aí Simão vai entrar na história. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhe imputaram as mãos, recebiam o Espírito Santo. Agora preste bem atenção no versículo 18, irmão. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio das imposições das mãos dos apóstolos, olha o que ele fez. Ofereceu dinheiro. Eu quero comprar um Espírito para mim. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Aí o pastor disse: esse irmão está cheio, está querendo o Espírito Santo. Aí será que Pedro disse assim? Será que Pedro se posicionou de frente ali? Disse: irmão, vamos ver. Aleluia. No versículo 18 ele observou a obra da vida do pastor ali, que era Pedro. Pedro cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, quem tiver na carne tem inveja. Tá, irmão? Quem tiver carnal tem inveja. Mas quem está no Espírito, ele se nivela. É glória para lá, está no Espírito. Ele abraça, ele chora, ele se ama. Mas quem está na carne, o Espírito é diferente. Aí entra o Espírito da inveja, o Espírito da contenda, o Espírito da destruição. Aí ele era batizado nas águas, ele tinha aceitado Jesus, mas ele chegou ali diante de Pedro com uma observação. Ele observou, quando Pedro colocava a mão na cabeça do irmão, o irmão falava em língua, o fogo descia, estava ali o Espírito Santo selando, e aquele homem, que coisa linda, olha que maravilha, está acontecendo. Agora a inveja veio, é muita gente invejosa hoje usando o Espírito da inveja, o Espírito maligno, e dizendo que é o Espírito Santo. E ele quer comprar o Espírito Santo. Ele quer que o Espírito Santo habite nele. Preste bem atenção à palavra. Porquanto daí, aleluia, estava ali observando. Aí o que é que acontece? Ele ofereceu dinheiro. Aí ele entra, irmão, a queda do homem. Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Quem tem amor ao dinheiro, não é que nós não podemos, a gente tem que interpretar. Amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. É amor ao dinheiro. Aí ele tinha dinheiro, porque ele era um homem líder, ele liderava. Irmão, o espírito da liderança não tinha saído do coração dele. Ele aceitou Jesus, ele foi batizado, mas aí que nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque o povo ia drobar a crença. Eu vou acreditar que agora ele já era um homem prudente, um homem de Deus, agora se batizou, agora que está nele mesmo Deus. Aí nós se engana, né? Porque a história é diferente. Quando ele viu um poder glorioso na vida de Pedro, aí o espírito da inveja entrou nele. Ele disse: eu vou usar meu dinheiro para me comprar o Espírito Santo. Eu vou usar meu dinheiro para me crescer a minha popularidade. Eu vou ter, aleluia. Já pensou? Ele com o espírito maligno, era a multidão acompanhando. Imagina ele com o Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo não vai habitar, porque nós vamos ver o que vai acontecer. O Espírito Santo não vai entrar no coração. Muitas pessoas aí estão agindo hoje nessa mesma qualidade. Nós estamos no tempo da graça, da misericórdia, mas cada um desses vão ser cobrados, irmão. Cada alma dessa que anda mentindo, cada alma dessa que anda pregando o Evangelho, aleluia, confundindo as ovelhas, vão ter um pagamento, sim, vão ser cobrados. Aleluia. Propando. Dai-me também a mim. Preste bem atenção do que ele diz. Dá-me também este poder, para que a quem eu impor as mãos ganhe o Espírito Santo. Eu não sei, né, irmão? Imagina um homem desse hoje. Ele tinha uma igreja grande, viu, irmão? Por quê? Porque ele ia dar dinheiro. Olha, eu tenho muito dinheiro. Eu quero ser pastor, eu quero ter instituição, eu quero fazer grande coisa da igreja. Olha, para eles vão entender, irmão, que nós temos que examinar a Bíblia. Foi aí que entra, e é aí que entra, tá? É aí que entra o dinheiro. Tu já pensou? Olha o coração do homem que serve a Deus. O coração do homem que serve a Deus, tá, irmão? O coração dele é protegido. O coração do homem que serve a Deus é protegido. Diante disso, olha qual foi a resposta de Pedro. Olha qual foi a resposta de Pedro, irmão. Todo homem de Deus, ele é um homem que é distante do dinheiro. Todo homem que serve o Senhor tem prazer na oração, tem prazer na palavra, tem prazer nos irmãos, ele prega, ele ajunta, ele ama, mas quando entra na multidão, na classe alta, que é o poder do dinheiro, aí você vai ver se ele é ou não. É um momento de provação. Pastor é provado quando o dinheiro chega diante dele. O líder é provado quando o dinheiro chega diante dele. Quando não tem dinheiro na igreja, porque não tem cristão, o amor dele se acaba, ele fica frio, ele fica desgostoso, ele não quer mais. Mas Pedro era um homem de Deus, Filipe, um homem de Deus. Aí Pedro disse assim, aleluia, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição. Por quê? Pois intenta comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Aí irmão, entendeu quem é o dom gratuito de Deus aí, irmão? O Espírito Santo. Se é gratuito de Deus, não é teu dinheiro que vai comprar. E esse irmão diz assim: me dê, bota as mãos aqui, eu vou te dar bem muito dinheiro. Se Pedro, olha a diferença, se Pedro estava botando as mãos dos irmãos e deixando a igreja cheia do Espírito Santo, por que ele também não se posicionou como ovelha? Mas sabe o que era que ele queria, irmão? Era diferenciar de todo mundo. O dinheiro dele ia dar apoio, o dinheiro dele ia dar mais no coração de Pedro à vontade. E Pedro ia botar ali, ia cheio do Espírito Santo, para lá na frente ele ganhar muito dinheiro. Aí ele era um crente batizado nas águas, e Pedro falou forte: que o teu dinheiro siga contigo. Siga para onde? Para, aleluia, a tua perdição. Quem falou ali, irmão? Aleluia, o Espírito Santo. E o Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo sabia que o coração de Simão não era verdadeiro. O coração de Simão não era coração de cristão. O coração de Simão não buscava salvação. Ele ia ser condenado, ele ia para a perdição. Aí Pedro diz: seja tu e o teu dinheiro para a tua perdição. Aí é onde nós podemos meditar, né, irmão? Porque já pensou, irmão, eu rejeitar uma pessoa que tem muita acerta? Aqui já aconteceu de pessoa me oferecer dinheiro para mim
ficar cuidando e orando pela família, né? Um negócio tão estranho de... É que essa mulher saiu daqui muito ligeira. Porque simplesmente, irmão, vocês que me conhecem, eu não tenho meu coração inclinado para dinheiro. Meu coração é inclinado para a palavra, para a salvação. Eu almejo a salvação. E eu vendo isso aqui, aí eu me alegro que eu vejo Pedro. Pedro não estava atrás de dinheiro. Pedro também não poupou, viu, irmão? Também não poupou. Aí, irmão, seja mais humilde. Mas quando é a verdade, Deus é quem fala o que é para falar. Pedro diz: seja o teu dinheiro contigo para a tua perdição. E ele não aceitou Jesus? E ele não foi batizado? Não era para Pedro dizer diferente? Não, Pedro diz de acordo, porque Deus fala do jeito que Ele quer. Ele leva a ovelha, a palavra que a ovelha suporta. Que a ovelha vai exatamente, irmão, pegar uma palavra forte para ela, naquele momento mostrar se ela é crente, mostrar se ela não é, mostrar quem ela é. Olha só que a palavra, se eu falar uma palavra dessa hoje, vai sair no jornal, vai sair na mídia, vai entrar na internet para todo mundo. Fulano lá é aquele que condena, fulano lá é aquele que tem uma palavra forte. A palavra de Deus é água purificadora, a palavra de Deus é para salvar, a palavra de Deus não é para amansar touro bravo não, irmão, é para expulsar demônio, é para botar a alma da carne por terra, é para salvar as almas presas, é para salvar. O objetivo da palavra é salvar o ser humano da condenação, exatamente dessa forma que esse homem estava. Olha só, vamos continuar. Aleluia. Porque Pedro disse algo forte: chega contigo para a tua perdição, pois tentaste comprar por meio dele o dom da vida, o dom de Deus. Tu não tens parceria, eita Jesus, nem porção neste ministério. Vocês entenderam aí? Tu não tem parte, nem tem porção. Porção é um bocado, é uma palavra, é uma comida. Tu não tem porção, tu não tem direito nesse ministério. Olha aí, irmão, essa palavra é forte, você está entendendo? Ela é forte. Pedro está falando forte. Pedro está falando aqui para quem? Pedro está falando para um homem que não tinha compromisso com a verdade, não tinha compromisso com a palavra. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, mas a palavra de Deus, ela tem de estar onde Deus está. A palavra de Deus tem de estar aonde o homem quer a salvação. Aleluia. E nós vemos que, irmão, ele já vai aqui se arrepender, viu? Preste bem atenção. Tu não tem parte, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Revelou, viu, irmão? Quem revelou aqui? Quem o irmão vão ter a interpretação? Quem falou foi Pedro ou foi o Espírito Santo? Quem falou aqui foi o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro foi profundamente no coração dele. Tu não tem parte no ministério. Olha, quem tem amor ao dinheiro, quem é tipo Simão, que entra nesse caminho de Simão e tem essa forma de querer pagar para eu obter algo na igreja, irmão, Pedro, ele botou bem claro: tu não tem parte, né, nem porção neste ministério. Por quê? Porque o teu coração não é honesto perante Deus. Aí nós vamos aqui para o 22. Quando Pedro deu uma palavra forte, aí preste bem atenção, irmão, que palavra não, a repreensão não mata ninguém. A repreensão, quando ela vai tremenda, mesmo forte, se o crente que está ali recebendo a repreensão for de Deus, ele vai mudar. Se não for, ele vai xingar. Aí os irmãos prestem bem atenção, aonde ele, aleluia, entrou para receber a palavra que Pedro deu, foi forte. Aí no versículo 22 ele disse: arrepende-te, portanto, nesta tua malignidade.
Ora ao Senhor, é possível que te seja perdoado a intenção do teu coração. Aqui é a oportunidade. Para os irmãos entenderem, irmão. Ele pecou, pecou. Ele errou, errou. Pedro foi usado com a palavra dizendo que ele ia ser condenado, foi usado. Ele, o dinheiro dele. Mas aqui está a grande oportunidade na hora que o fulano peca. Na hora que nós pecamos, na hora que nós erramos, nós já temos a oportunidade de nós se arrepender da dureza do coração, da mentira do coração. Quando o homem erra, Deus dá oportunidade, Deus dá, aleluia, mais uma chance. Aí Pedro disse aqui: olha, tu vai orar, vai exatamente pedir a Deus que te dê força, que tu se arrependa dessa malignidade, dessa forma maligna que está no teu coração. Porque aquele homem ali ficou envergonhado, irmão, porque ele estava diante de um homem que servia a Deus. O homem que serve a Deus, ele não olha para dinheiro, ele não olha para objeto, ele não olha para nada, ele é simples, ele está fazendo a obra de Deus, porque ele sabe que vai subir para o céu, as coisas da terra ficam. E quando ele pegou uma alma, Pedro deu a chance, Pedro botou ali uma palavra para ela se converter. Ou tu vai para o céu, ou tu vai para o inferno, se tu quiser. Agora se arrepende, porque teu coração tem algo maligno dentro. O homem aceitou Jesus e não deixou Jesus libertar. Aí os irmãos, por que esse homem era assim, irmão? É porque ele já era um líder. Ele já era um homem que dominava Samaria todinha. Samaria batia palma e dizia: Simão é um homem de Deus, é um homem que tem um poder grandioso. Ele estava embriagando, estava mentindo. Mas quando ele chegou diante da palavra, irmão, a palavra revelou, porque a Bíblia diz assim: olha, tudo que é dito, falado, feito ocultamente, é revelado ao sol do meu dia. E ali, irmão, diante de Deus é uma claridade. Diante de Deus o sol é quente. Diante de Deus a mentira, ela cai por terra. Aí nós vemos que essas pessoas aqui têm de ver e aprender que no meio do evangelho sempre tem alguém com esse interesse, né, irmão? Sempre tem alguém querendo ser um Simão. Tem pessoas, no nosso tempo de hoje, nós temos um evangelho hoje muito fraco, né, irmão? Como é que é fraco? É porque o evangelho hoje ele é mais trocado. Mas quando nós encontramos que é em nome de Deus, aí tem mulher de Deus, tem pessoas que servem o Senhor de coração, tem pessoas que se ajoelham na presença do Senhor, tem pessoas que entregam totalmente a sua vida ao Senhor. Tem muito homem de Deus, aleluia. Mas tem mais pessoas tipo Simão, tem mais pessoas que quer poder, tem mais pessoas que tem vergonha de entrar até numa igrejinha dessa. Porque tem pessoas na época que diziam assim: eu vou para a igreja tal, porque lá é porta de vida, é bancada, é ar-condicionado, aleluia. Disseram para mim, eu digo: tudo bem, seja feito sua vontade, vá para onde você quer. Tem 1%, tem ar-condicionado, tem 1% que leva 100%. Você sai daqui, dentro da sua casa, está pegando fogo aí, quente, entra dentro do ônibus, está te levar um shopping, né? Dentro da, você com o corpo quente, lá dentro é bem geladinho. E o que você ganha numa igreja dessa? Você ganha um conforto. Sim, o conforto não vai sarar, o conforto não vai mudar, o conforto não vai converter. O que converte o homem é a sinceridade de aceitar a Cristo, é a vontade dele servir verdadeiramente ao Senhor. É o que converte, é a verdade, é a forma de nós entender, irmão, que Jesus veio para nos dar salvação. Ou numa igreja grande, ou numa igreja pequena, não importa, porque esse Senhor estava em Samaria. Ele estava embriagando as pessoas. Aí entra o evangelho acolhe ele, o evangelho recebe ele é batizado, ele recebe o batismo nas águas. Eu me envergonho aqui, irmão, em ter batizado pessoa e depois que pessoa dizer que foi batizada no demônio. Porque batizado nas águas, então, essas pessoas que confessaram pelo ensinamento, confessaram, depois foram, se desviaram e disseram que foram dessa forma, irmão, a vergonha, não é verdade, irmão? Porque a vergonha é para quem? Para a pessoa.
Porque se eu te sinto, confirma, é igual casamento. Todo mundo sabe o que é um casamento. Porque no casamento o juiz pergunta: ali está em mim a autoridade de fazer seu casamento, aqui está a esposa, aqui está o esposo que vão se casar, e ele fazer a pergunta: você, fulano, é fiel à sua esposa? Você é fiel a ela? Na alegria, na tristeza, na dor, na doença, toda forma. Aí ele diz sim. E tu acha que naquele momento ali o juiz vai saber que ele vai ser, irmão? Mas ele está dizendo que vai. É a mesma coisa de eu passar aqui e dizer: Jesus sara, cura, batiza. Aí eu prego Jesus para salvação. A pessoa: eu quero Jesus. Aí eu vou fazer o batismo, dou todo ensinamento. O batismo é o quê? O batismo é um símbolo, recebe-tamento. Você mergulha nas águas e sobe uma nova criatura para o mundo. Você morreu. Mas quem vai saber disso? É eu ou é você? Eu estou fazendo o que você confirmou, mas o teu coração é quem vai dizer, porque Deus vai te selar, Deus vai te receber, Deus vai estar no teu coração. Simão fez isso, mas Simão depois ele mostrou que no coração dele estava a face, ele era disfarçado, ele era um homem mentiroso, era um homem que queria liderar, queria ter igreja, queria ter poder, queria ter o Espírito Santo, não para a libertação do povo, mas para ganhar dinheiro. O Espírito Santo para ganhar dinheiro. Aí Pedro disse: seja tu e teu dinheiro para a tua perdição, porque tu não tem, tu não vai ter porção e nem vai ter parte desse ministério. O ministério que ele tinha ali era o ministério da reconciliação, que era Jesus que nos deu a palavra da reconciliação, porque Jesus é que ele é a palavra, Jesus é quem faz a reconciliação, porque nós fomos afastados, nós fomos distanciados de Deus, aí através de Jesus nós somos reconciliados. Arrepende-te, olha aqui a oportunidade. Arrepende, portanto, destas tuas malignidades e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoado a intenção do teu coração. É possível, né, irmão? Porque aqui ele diz: é possível. Aqui eu me alegro, tá, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque pode dizer para o irmão: irmão, se arrependa. Agora, aí está o segredo. Se ele se arrepender, ele vai aceitar. E se ele não se arrepender, que a gente vai conhecer na palavra, vai chegar num ponto de pegar uma palavra você no irmão e dizer assim: irmão, está aqui. A palavra é assim, né? Agora, se tu quiser se arrepender, se arrepende. Se não quiser, qualquer um dos irmãos pode usar a palavra, qualquer um dos irmãos pode dizer: irmão, você está assim? Então, irmão, se arrependa, porque é possível Deus perdoar o teu pecado, perdoar a tua falha, perdoar o teu zelo. É possível. Aí Pedro assim: pois eu vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhe respondeu. Aí, irmão, aqui vem a resposta de Simão: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ele teve medo aí, né, irmão? Ele teve um pouco de medo. Pedro, tu falou forte. Pedro, ora por mim, para não vir sobre mim essa palavra que tu falou. Foi bom, porque ele se assustou. Ele viu que Pedro era Pedro e era rocha. E havendo determinado, programando a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Pedro fez a sua obrigação, tá, irmão? E como eu sempre aqui, eu faço assim a minha obrigação, eu prego a palavra, eu transmito, mas a vontade de Deus, irmão, você está vendo aí na palavra, né? Que Simão fez tudo isso. Mas ele deu oportunidade para Simão.
Aí quando nós vemos o homem de Deus, sabe o que acontece, irmão? Ele levar o pecador ao arrependimento. Porque o próprio Pedro disse: Simão, se arrepende, ora a Deus. E ele exaltou o Senhor dizendo: é possível Deus perdoar a malignidade, o peso do teu pecado está no teu coração. Então, irmão, eu trouxe essa palavra aqui porque ela, quando eu comecei a ler essa palavra, ela começou a me comover. Eu ia trazer outra palavra: Deus, leva essa. E para onde eu ia, para onde eu andava, essa palavra era na minha mente aqui, ó, para me trazer ela para o coração dos irmãos, vocês que estão aí acompanhando essa palavra, que você seja abençoado, que você receba a oportunidade que Deus está te dando, em forma de dizer que tudo é possível quando se ora, quando se busca, quando se pede, quando se arrepende. Tudo é possível ao nosso Deus. Os erros, as coisas que acontecem na nossa vida pelo pecado, mas o segredo para nós participar do ministério de Cristo é nós se arrepender. O segredo é nós ser sinceros. O segredo é nós confessar e viver a palavra do Senhor. Porque Pedro, ele aceitou, era meio bravo Pedro, mas a Bíblia até revela. Mas nós estamos vendo que depois que Pedro se converteu, irmão, não passa ninguém na frente de Pedro ali que queira comprar, que queira negociar, se ele não leva. Você vê que um casal que foi à presença de Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 5 lá, a gente vai ver ali, Ananias e Safira foi morrer, irmão. Eles morreram por causa de dinheiro, por causa de mentira. Nunca vá diante de uma pessoa sincera com Deus, nunca mexa, porque a gente tem de observar, a gente tem de ver. Quando uma pessoa é sincera com Deus, irmão, ele é que nem fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Então Deus está naquela vida ali usando o vaso. O vaso é frágil, o vaso é simples, mas Deus é quem é forte, Deus é forte, Deus é o poder. Quando nós somos sinceros, Deus vai agir. Deus ele cura, Deus ele transforma, Deus ele liberta, Deus expulsa o demônio, ele faz tudo em nome de Jesus. Mas é necessário que nós estejamos alinhados, é necessário que nós tenhamos esse alicerce bem feito, bem construído. É obrigado que nós tenhamos compromisso com verdade, com Jesus. Nosso evangelho não é para nós ter nome, é para nós ter uma carteira de diácono, carteira de pastor, paletó. Não, irmão. Nosso evangelho é para nós salvar a nossa vida. A cura, ela vem, aleluia, porque além do que nós pedimos, Deus dá, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, mas Deus sara exatamente a alma do pecado, a alma do pecador. Então nós estamos ali, irmão, diante de Jesus, é para nós ser fiel a Ele, não fiel àquela pessoa que serve ao mundo. E aí, quando nós temos Deus, nós passamos a amar uns aos outros e ser vigilante, ser prudente. Que nessa noite Deus te abençoe. Fique de pé, irmãos. Eu vou orar. Você que está aí em casa, receba a oração em nome de Jesus. Em meio dessa palavra, tudo é possível. Aquele que crê, tudo é possível. Ele é o único que conhece o nosso coração. Ele é o único que pode trazer uma palavra nos repreendendo, porque Ele conhece. Porque quando Deus repreende, é para que o homem se converta, é para que o homem e a mulher mude. Todos nós mudamos nosso projeto da área carnal para a área espiritual. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. É uma palavra que vem como água purificadora, para limpar o nosso ser, nosso coração, nosso espírito. E nós vemos, Senhor Deus, que nessa palavra fala de milagre, nesta palavra fala de cura, como pessoas que aqui se encontravam, ó Deus, com espírito imundo, se encontravam, Senhor, com enfermidade e paralisia, pessoas que estavam aleijadas, pessoas que estavam, Senhor, precisando do Espírito Santo em sua vida. Ali, Deus, o Senhor curou, o Senhor libertou aquelas vidas. Que hoje também este poder soberano
venha para suprir a nossa necessidade, Senhor, de libertar do cativeiro, de libertar do pecado, de libertar dessa dor, de libertar, Senhor Deus da glória, de toda obra carnal, de nos dar uma verdadeira purificação no nosso espírito, selando, porque ali Pedro, Senhor, colocava a mão e o Espírito Santo entrava para guardar, para livrar, para aquelas pessoas ser exatamente levada até Jesus. E aqui nesta noite a tua palavra veio porque nós também somos dependentes de Cristo, nós também precisamos dele para nós viver, para nós ter paz, para nós ter alegria. É ele que transmite em nosso coração. Que nós, meu Pai, nesta noite seja perdoado e fazemos parte do ministério desta porção celestial, no nome do Senhor Jesus. E Deus, muito obrigado. A palavra é tua, o evangelho é teu, as ovelhas são tuas, tudo é tua, para a glória do nome de Jesus. Que nesta noite abençoa as crianças, abençoa, Pai, cada um que aqui está necessitando, Deus, de uma cura, de uma oração em suas vidas. Que o teu Espírito Santo, assim como Pedro colocou a sua mão, assim o Espírito Santo, Deus, entrou naquelas vidas, entre também agora nesse coração, sarando, curando, transformando, libertando e dando a paz que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que a glória é tua, esse momento especial é teu. Tudo isso que fazemos aqui é para te adorar na beleza da tua santidade e falar do teu grandioso testemunho. Que a tua bênção, Senhor, espiritual, venha encher nossos corações. Que a tua palavra, ela alimente o nosso espírito fomento, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja no seu coração. Diga amém. Graças a Deus, Deus te abençoe e que esteja aí a palavra. E você seja abençoado, receba esta palavra aí em nome de Jesus. E estarei domingo aqui, se Deus permitir, trazendo para você essa palavra poderosa. Amém.